Doutor Eduardo, que bom te ver, doutor. O senhor por aqui. Opa, bom demais. Como é que você tá? Estamos aqui, só perdendo tempo conversando nessa história. Mas, Eduardo, eu já falei. Sempre existe, nem a medicina ou a ciência explica tudo. Sempre há um propósito maior para as coisas. E se Deus for a resposta que falta? O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Doutor, é aquela velha consideração. Todos têm um chamado, todos têm seu dom e seu propósito. Tem até uma passagem em Efésios que é bom eu estar, ainda bem que eu estou com minha Bíblia aqui, que é bom eu estar lendo para o senhor. Deixa eu caçar aqui. Em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu para uns os dons de apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, qual seria a dúvida? Olha, fica realmente difícil explicar toda essa questão. Mas a gente pode estar usufruindo da própria questão do pastor. Eu tenho o meu pastor que ele pode estar te explicando toda essa situação. A gente pode marcar e combinar todo esse desembaraço. Sim, ser pastor não é sobre ser santo. É sobre servir, compartilhar a verdade e guiar aqueles que buscam a salvação. A Bíblia diz aqui, em Hebreus 13:17: Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. O pastor tem um chamado especial. Pois é, eu vou estar entrando em contato com ele, conversando e marcando com certeza. Ele vai poder realmente estar sanando todas as suas dúvidas em relação ao que ele faz e qual o caminho que ele nos apresenta. Porque como ela mesma apresentou, a gente não é que ele acredita-se como um ser santo, mas ele é um homem que veio a guiar todo o rebanho de Deus ao caminho da salvação. Assim como diz em Jeremias 3,15: Dar-vos-eis pastores que vos apastei de conhecimento e sabedoria. A gente consegue combinar assim então? Fica assim, doutor. Obrigadão. Boa tarde, pastor. Tudo bem com você? Como é que o senhor está? Pastor, eu queria primeiro aqui estar nessa oportunidade agradecendo aí por todo o seu serviço e parabenizando pelo seu dia e te trazendo um desafio, pastor. Obrigado. Eu tenho um amigo que ele é médico, o doutor Eduardo. Ele é um homem de um coração gigantesco. Só que ele também, do mesmo nível que ele tem esse coração muito bom, ele tem muitas dúvidas, principalmente sobre o papel que o Senhor desempenha para nós. Então eu gostaria de estar aí fazendo uma ponte e permitindo que o Senhor falasse diretamente com ele, que ele tem algumas dúvidas, que o Senhor, com a sua vasta experiência, pudesse estar comunicando com ele e sanando tudo. Você poderia fazer isso comigo? Posso. Quando que está marcado? Para amanhã de manhã, mas se o senhor quiser me acompanhar, a gente consegue já desenrolar isso tudo agora. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Opa, doutor, tudo bom? Como eu tinha te falado, aqui pastor Valmir. Tudo bom? Bom, e o senhor? Como é que é seu nome mesmo? Doutor, esse homem vai ser capaz de estar
aí sanando todas as suas dúvidas, tudo bom? Eu vou deixar vocês aqui à vontade, eu também tenho minhas coisas a fazer, eu vou estar encontrando também os outros, e depois a gente dá uma passadinha aqui, beleza? Fechou? Fica assim. Tudo bem, vou ficar. Não, obrigado. Vamos lá, vai devagar aí, porque vamos tentar resolver tuas dúvidas aí. Bom, nós temos que entender primeiro o que seria uma vida confortável. Talvez uma vida que seja confortável para mim, para ti, seja totalmente desconfortável para mim. Então, o conceito de confortável ou desconfortável, isso vai de cada um, mas envolve algo muito especial, que é a questão da fé. A fé, ela nos faz enxergar algo que não está diante dos olhos de todas as pessoas. Tem muitos que não abrem os olhos para enxergarem. Por exemplo, como cristão, eu posso me sentir totalmente confortável, mesmo diante de algumas necessidades materiais. Mas eu estou totalmente confortável porque eu sei da eternidade. Porque eu sei que Deus tem algo muito especial para me entregar e que já me entregou pela fé em Cristo. E enquanto que alguns levam aparentemente uma vida confortável aqui na terra, com todos os seus prazeres, seu dinheiro, sua fortuna, suas riquezas, ou talvez simplesmente pelo ato de aproveitar aquilo que o corpo pede, então eles acham que isso seria uma vida confortável, mas é uma vida que te afasta completamente daquilo que Deus tem para oferecer por uma eternidade. Agora vamos tentar entender a tua pergunta e responder ela. O que me levou à decisão de ser pastor? Essa é uma questão muito difícil para mim pessoalmente para responder. Eu vou explicar por quê. Eu não fui batizado de criança e eu lembro que por vários momentos na minha vida antes eu tentava ser batizado, inclusive uma vez fui até a igreja católica para falar com o padre para me batizar, mas aí ele me ofereceu que eu tinha que fazer toda uma preparação, que ia demorar uns 4, 5 anos para depois ser batizado. Eu até comecei, eu acho que eu fui 2 vezes e daí desisti. Mas aí aos 14 anos, trabalhando numa panificadora, eu estava trabalhando como auxiliar de padeiro. O padeiro me convidou, tanto a mim como meu irmão, para irmos ao culto da igreja luterana. E lá nós fomos em Marechal Cândido Rondon umas 3 vezes, 3 ou 4, não me recordo exatamente quantas. E como eu já tinha esse desejo de ser batizado, eu lembro que eu trabalhei a noite inteira na panificadora, fui dormir pela manhã e falei para a mãe, às 14 horas você me chama que eu preciso sair. Mas eu já queria ir falar com o pastor da congregação.
E aí eu fui batizado, conversei com ele, fui batizado no dia 14 de novembro de 1987, com 14 anos, quase completando 15. E naquele ano, isso foi em novembro, em dezembro daquele ano mesmo, eu fui deitar à noite para descansar, dormir. E quando eu acordo de manhã, eu simplesmente acordei com a decisão de ir ao seminário. Então eu não tinha um conhecimento, eu não sabia quase nada ou nada da palavra de Deus. Eu só sabia que eu queria ser batizado e fui. Eu não tinha noção do que era uma vida pastoral, para pensar assim, não, é uma vida desconfortável, uma vida confortável, uma vida difícil. Não tinha noção da responsabilidade que envolvia ser pastor. Não sabia nada de salário de pastor, nada de vida de pastor. Então eu recém tinha entrado na igreja luterana em novembro, e em dezembro tomei essa decisão. E eu fui chamado, então, assim, se você me perguntar exatamente o porquê, eu só posso responder alguma coisa Deus fez naquela noite. Não sei o quê, não sei o que aconteceu, só sei que eu acordei decidido, e desde aquele dia eu nunca mudei de ideia. Porque eu tinha que retomar meus estudos, eu estava 3 anos parado naquela época, o pessoal vai lembrar. Nós estudávamos até a 4ª, daí nós fazíamos o ginásio, acho que era ginásio, não, aí o 2º grau era depois. Aí eu tinha que retomar na 5ª série e fazer todo até o 8º ano, e depois o 2º grau, para daí recém ir ao seminário. E eu lembro que várias vezes eu ouvi assim: até lá ainda tem muita coisa para acontecer, você vai desistir. Mas nunca, e o engraçado é que eu nunca desisti. Nunca tinha pensado em desistir de ir ao seminário. Então, dizer o que me levou ao seminário, a única resposta que eu posso te dar é Deus, que transformou a minha vida, de uma vida que eu estava no inferno, como eu cansei já de falar, muitas vezes falei, do inferno. Então quem sabe aonde estava e onde está, percebe a diferença da vida, de quando Deus age na vida. Como o senhor falou, o senhor foi para o seminário. E como é que era lá? Qual foi o maior desafio? Porque assim, acredito eu que não é fácil estudar durante tanto tempo algo tão subjetivo, tão ferrenho desse jeito. Qual foi o maior desafio? Bom, desde a decisão de ir ao seminário, o maior de todos os desafios humanos sempre foi o financeiro. Sempre foi o financeiro. Então, eu tive que retomar os estudos, mesmo assim eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar porque eu ajudava financeiramente em casa, não tinha como viver. Minha mãe, simplesmente meu pai passar sem uma ajuda financeira, então eu precisava. Eu precisava trabalhar e nunca parei. O importante é que eu sabia assim, eu vou, não sei como. Não tinha dinheiro para nada, mas eu vou. Ah, mas vai custar caro, o seminário custa caro. Não importa, eu vou. Eu vou seguir. Tanto é que meus pais nunca tiveram condições nem de pagar uma passagem de ônibus para mim. Pelo menos nunca pagaram nesses 6 anos que eu tive que estudar. Eles nunca tiveram condições de me ajudar. Mas Deus sempre, de um jeito ou de outro, Deus arrumava uma forma, né? E naquele tempo eu já
Eu já estava namorando com a Nelce, hoje minha esposa. E muitas vezes eu gritava por socorro a ela, porque ela já trabalhava na escola. Então ela tinha uma renda e a gente, como era noivos e tal, então ela sempre me apoiou, sempre me ajudou em tudo e financeiramente também. E eu sou muito grato a ela. Posso dar um abraço, né? E ao mesmo tempo fica aqui um incentivo. Se houver algum jovem aqui dentro, ou qualquer outro, meia idade, que tiver proposto no seu coração o desejo de ir ao seminário, nunca deixe que a situação financeira te atropele, te toque. Porque pela minha experiência, sempre, eu falo sempre, Deus providenciou aquilo que eu precisava. Então nunca deixe de pensar de ir para o seminário ou ir ao seminário por questões financeiras. Deus, isso é por conta de Deus. Deus vai no momento certo sempre arrumar algumas coisas. Então uma coisa assim, falando de dificuldade financeira, só para relatar um pouquinho, lembro que nós no seminário, para nos manter, por incrível que pareça, eu fazia o pão do seminário, que eu já estava trabalhando 5 anos em panificador, então eu tinha uma experiência. Cadê o Ivo aqui? Eu dava aula de violão, teclado, por incrível que pareça. Mas é porque quando eu entrei no seminário, meu foco foi tão grande que em 3 ou 4 anos o professor me chamou, de tanto que eu estudava, de tanto que eu me esforçava, além de fazer o pão, dar aula, trabalhar, muitas vezes ajudava os colegas no trabalho deles. Eu ainda me dedicava em torno de 2 horas por dia para estudar música, tanto é que eu saí do seminário tocando em torno de 90 hinos a 4 vozes, e hoje não me pergunte para tocar um, porque eu não sei mais, tá? Acabou, depois que eu saí do seminário, eu perdi isso. Quem sabe um dia recupere, né? Certo? Mas como médico, eu salvo muitas vidas, e isso logicamente marca a nós profissionalmente. Mas e a sua trajetória como pastor? O que mais te marcou ou o que marca até hoje? O que me fascina no ministério é o agir de Deus. Tanto em nossa vida pessoal, como também na vida que eu vejo daquele povo que eu sou pastor. É o agir de Deus, as situações que Deus vem transformando na vida das pessoas, quando as pessoas se colocam em humildade diante da palavra, escutam o bom pastor Jesus, o que o pastor Jesus fala,
Quando o povo escuta o que Jesus fala, a gente vê a transformação de vida que acontece. Então, o agir de Deus, a maneira como Deus vem trabalhando em mim, pessoalmente também, aquilo que deve ser mudado, porque eu também tenho coisas que eu preciso mudar, que eu já mudei muito, né? Quem me acompanhou em toda a minha trajetória, como minha esposa, ela sabe. A maneira como Deus tem me usado para ajudar pessoas em situações difíceis. Então você vê o agir, a transformação que acontece naquela situação difícil das pessoas, a maneira como Deus tem chamado pessoas à fé. Hoje você pode não crer, mas a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer coração. Se mudou o meu, pode mudar de qualquer um. Então você não é diferente. Então o agir de Deus no mundo e em nossa vida é uma coisa maravilhosa. A forma como Ele trabalha me encanta muito. Como Deus muda situações. E um exemplo para mostrar isso para você, para ti como assim, doutor que sabe que mudou já e vai mudar a vida de muita gente. Lembro um fato, já por 2 vezes eu fui expulso de casas de membros. Uma delas foi lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Era uma congregação, e é uma congregação que ainda está engatinhando, tem um trabalho bem difícil. E em certo momento um membro, por compreender mal uma situação, ele chegou a ligar para o conselheiro que morava em Cuiabá. E esse conselheiro foi guiado por Deus naquela situação, porque ele falou que o pastor de Rondonópolis tinha abandonado a congregação. E aí o conselheiro perguntou para ele: como é que é o nome do seu pastor? E aí o cara no telefone mesmo, ele gritou para a mulher: ô mulher, como é que é o nome do nosso pastor? Aí o conselheiro falou para ele: cara, você liga para mim para falar mal do seu pastor e você nem sabe o nome do seu pastor? E aí eu e mais um membro de diretoria fomos visitar essa pessoa. Falamos com ele, com a esposa, e ele acabou nos tocando da casa dele, nos expulsou de lá. Falou um monte de coisa e acabou nos expulsando. Mas eu voltei lá depois. Eu tenho coragem. Eu tenho um Deus poderoso. Eu falei: eu vou voltar lá, com a cara e a coragem, e Deus na frente. E aí eu cheguei lá, cumprimentei eles, me convidaram para sentar, me convidaram para entrar. A esposa dele olhou para mim e falou: pastor, depois de tudo que o senhor ouviu aqui, e o senhor voltar nessa casa, então é porque o senhor está certo. E aí resolvemos a questão, e até hoje que eu lembro foi o local que eu participei da maior ceia de Natal, foi naquela casa. Então uma situação de expulsão da casa para um banquete, que até hoje, assim, ceia de Natal foi um dos maiores que eu participei. E isso é a mudança de Deus, isso é Deus agindo. Deus muda situações, não importa, hoje pode estar difícil, mas amanhã Deus pode ter mudado uma situação. E quando o senhor está triste ou preocupado com algo, o que o senhor faz? Porque o senhor é humano também, o senhor sente, o senhor passa por dificuldades. Nessas situações, o que o senhor faz? Pastor não passa por tristeza. Pastor não tem preocupação. Não, tem sim.
muitas coisas entristeceram e entristecem ainda hoje, todo dia. Algumas vezes as pancadas foram fortes, que cheguei já inúmeras, incontáveis vezes de pensar em desistir, largar a mão do ministério. Mas até hoje, Deus nunca me disse, vai, eu estou te liberando para outra situação. Deus, Ele me prendeu de tal jeito, de tal maneira, que eu não tenho escapatória. Ou eu faço o que Ele quer, ou a coisa vai ser braba para o meu lado. Mas o próprio Deus é quem fortalece e anima o pastor. Tem alguns textos muito importantes, que um dia que você conheceu esses textos, você vai se encantar com eles, que é o texto de Romanos 8, 31 a 39, que fala das tribulações, das dificuldades, mas também fala que nós somos vitoriosos. Tem o texto de Isaías 41, versículo 10 e 13, que diz, Deus dizendo, eu estou contigo. Então a presença, a companhia de Deus na vida do pastor, na vida de qualquer cristão que invoca o nome dele, se torna muito forte. Nós temos Josué 1, 6 a 9, que diz, que fala para Josué, ser forte e corajoso, não saia desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, permaneça nesse caminho para sempre. Então, são palavras que vêm do próprio Deus, e o Espírito age através dessas palavras. E é claro que momentos a gente às vezes se recolhe, gosta de ficar pensando, sossegado, precisa um pouco de paz também, para que a gente se restabeleça e siga para frente. Mas tem, sem dúvida nenhuma, muitas tristezas. E oro com muito, para que Deus não me deixe vacilar nessa caminhada, né? Eu tenho alguns amigos meus que estão querendo também fazer algumas perguntas. Boa noite, pastor Volmir. Boa noite. Estou aqui muito emocionada em ouvir seus relatos, sua história. E aí, a gente tem vontade de perguntar alguma coisa, né? Assim, além dos sermões que o senhor faz nos cultos, qual é a parte do seu trabalho que você e o senhor mais, assim, que mais lhe traz alegria, além dos sermões? Na verdade, não é só mais uma, eu nem tenho condições de citar só mais uma, eu preciso citar pelo menos 3: batismo, aconselhamento e também instrução de adultos. 3 coisas que para mim são momentos que eu tenho no olho a olho com as pessoas, e eu posso conduzir essas pessoas de uma maneira especial. No batismo, por saber o que acontece. O que aconteceu com a Estela aqui é algo maravilhoso. Se os cristãos, se o povo todo tivesse noção do que acontece aqui, essa transformação, a mudança de vida, sair das trevas para a luz, de inimigo para amigo de Deus, de um miserável para um herdeiro do céu, ter o nome inscrito no livro da vida e receber a fé em Cristo, ninguém ia ficar sem batismo. Ninguém ia dizer umas besteiras, como dizem, que criança não precisa ser batizada. Então, quando eu tenho a alegria de batizar 1, 2, 3 crianças, eu
Eu vibro com elas porque eu sei o que acontece. E eu vejo a ação de Deus na vida dela. Essa criança de hoje, por que ela foi tão especial esse batismo hoje? Porque eu sei o quanto ela vem pedindo esse batismo. Então é uma das coisas. O aconselhar. O aconselhar é quando alguém me procura, na maioria das vezes é porque está com um pepino muito grande, né? Engraçado, ninguém me procura para contar uma piada. Ah, não, Ademar procura às vezes em quando para contar uma piadinha. Mas na maioria das vezes quando alguém chega é porque o coração está quebrado, tem um problema que às vezes eles não conseguem achar uma solução, não conseguem ver uma porta aberta. E você vê quando as pessoas são humildes para aceitar uma orientação que vem de Deus. Eu não sou eu que ajo, mas é Deus agindo. E aí você se encanta com a mudança que acontece na vida, seja de um casal, seja de uma família, seja qualquer que seja a situação. Quando a gente tem a alegria de ver isso, é muito grandioso. E a instrução de adultos, quem já fez comigo sabe que é uma das coisas que eu gosto e amo fazer, porque eu também vejo um crescimento espiritual de quando a pessoa começa a instrução até passar as 10 lições. A gente vê o quanto a maioria das pessoas cresce com isso, com a instrução da palavra de Deus. Dos 3, se fosse para escolher, eu ia dizer, olha, é difícil saber qual deles, né? Mas são 3 momentos assim que me trazem muitas e muitas alegrias. E, por exemplo, a instrução de adultos, nós aqui há pelo menos quase 3 anos não tivemos folga ainda na instrução de adultos, sempre tivemos pessoas fazendo. E temos uma turma grande que será recebida agora a fazer a profissão de fé dentro de poucos dias. Então isso são coisas que alegram o nosso coração. Pastor, tem uma pergunta também para o senhor. Há alguma história inusitada ou engraçada que o senhor se lembre ter vivido durante o... Uma história engraçada e inusitada? Bom, essa... Quando eu me formei em 98, eu não recebi chamado, porque a diretoria nacional da IELB tinha como objetivo colocar um ministério de tendas. Então o presidente falou, olha, você vai ficar sem chamado. Tá bom. Mas logo depois eles mudaram de ideia e veio um chamado da Argentina. Aí nós fomos para lá. Minha esposa, nós recém-casados, tínhamos casado em dezembro. Veio o chamado da Argentina, ela nunca tinha saído de casa. E aí uma força aí para as mulheres que nunca saem de casa e que acham que não vão viver longe da mãe, né? Fomos para a Argentina. Para quem conhece, lá em Maurício Cardoso, atravessava o rio, 8 quilômetros para dentro, lá uma chamada Colônia Alice Alto. Lá eu fui pastor. Só que para levar o que nós tínhamos de mudança, já deu muito trabalho. Nós tivemos que atravessar de barco. E quando foi colocadas as nossas coisas em cima do barco, faltou um tanto assim de água, um tanto assim para entrar água dentro. E aí o barqueiro teve que ir com muita calma para poder chegar do outro lado. Só que quando chegou do outro lado, o chefe da gendarmeria não permitiu que nós levássemos a mudança. Ele falou, não, isso aí é contrabando, não vou deixar. Ele queria que trouxéssemos de volta. Aí o barqueiro foi lá, conversou com ele e falou, não, deixa eles colocar aqui nessa barraca que nós temos aqui, daí depois a gente vai levando, tá bom? Tá bom. Então aí descarregamos lá e fomos levando de pouquinho em pouquinho para casa. Aí, só que na saída, 1 ano e meio depois, para sair eu falei, eu não vou me incomodar para sair. Resolvi vender tudo lá, resolvemos vender tudo que tinha lá, só empacotamos os livros, as panelas e trouxemos as coisas de volta.
Aí eu fui lá conversar com o mesmo chefe. Daí eu falei, olha, eu estou indo embora, daqui uns dias eu vou passar com umas caixas aqui e tal. Daí ele falou, e os móveis? Não, os móveis daí eu vendi. Aí ele ficou bravo. Pensa num cara bravo. Não, o que o senhor fez foi contrabando. E tem o seguinte, se eu te pegar com a caminhoneta da congregação, na ruta, eles chamavam de ruta, eu vou tirar ela do senhor. Aí eu peguei a caminhoneta ali, fui para casa e nunca mais tirei ela da garagem, porque lá eles iam fazer mesmo. Aí, quando eu fui desinstalado, daí nós resolvemos contrabandear para o Brasil o que nós tínhamos ainda, livros e panela, essas coisas. Aí veio um membro que morava bem na frente da minha casa, falou, pastor, vamos contrabandear de volta. Aí um ficou num ponto escondido com foguete, que lá usava foguete, e o outro fica na outra ponta. E tal hora, então eles foram lá de meio-dia e iam esperar até as 5h30, daí nós ia levar as coisas para o rio, para atravessar de volta, né? Chegamos lá, e vai, pastor, vai embora, porque senão insiste, se eles te pegar aqui, o senhor está lascado. Não, vamos descarregar. E jogava aqueles negocinhos, e fizemos sinal para o barqueiro, ele atravessou o rio, jogamos em cima do barco, ele atravessou de volta e nós vazamos. Mais ou menos aí uns 20 dias, acho, depois, ou uns 10 dias, não me recordo certo, eu e a Nelson tinha que atravessar. Aquele dia choveu tanto, e nós não ia mais pelo Porto Capivara que chamavam, nós íamos por aquele lugar que foi a mudança. Rapaz, naquele dia foi cruel, eu e a Nelson atravessando o pasto, andando no meio do mato, levei um tombo lá que foi bonito de ver, olha, pena que não tinha uma filmagem lá, levantamos e vamos embora, e assim a gente atravessou. Então é um fato que marca, que faz a gente volta e meia conversar o quanto Deus, a gente às vezes se submete a algumas coisas, talvez o chefe não ia fazer nada, a gente poderia atravessar pelo porto, mas nós optamos em não arriscar, porque se a gente arriscasse lá, eles pegavam brasileiros e eles queriam judiar dos brasileiros, eles também sabiam como judiar, então a gente optou em não fazer isso e passar escondido por outro lugar, né? Então esse é o que mais marca, é isso aí, né? Também tem uma pergunta. Se o Senhor pudesse escolher uma única coisa para que a igreja se lembrasse de seu ministério, o que seria? Essa pergunta ela me emociona, porque eu quero ser lembrado pela minha fidelidade a Deus. É por isso que eu quero ser lembrado. Eu não quero ser lembrado por um cara bacana, um cara que conta piada, um cara que vai pescar, um cara que faz isso, faz aquilo. Mas eu quero ser lembrado por ser fiel a Deus. Por isso eu quero. E quando a gente fala em fidelidade a Deus, isso envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Fidelidade consiste sim em se arrepender dos pecados, porque como já foi dito aí pelos jovens, o pastor é tão humano quanto qualquer outro, comete pecados, luta contra as tentações, precisa lutar com unha e dente, mas ser fiel também na palavra. Eu quero que as pessoas ouçam a palavra.
mas não porque vem de mim, porque vem de Deus. Parece muito simples isso, mas o ato de conduzir o povo também tem alguns estragos e grandes desgastes físicos. E a gente não pode, como pastor, eu não posso cobrar isso de vocês, porque vocês não estão aqui. Eu só posso falar de igual para igual com um colega. Mas ser fiel a Deus exige muito desgaste, muito desgaste, não é coisa pouca. E falo isso porque é normal nessa fidelidade que muitas pessoas se afastam da gente por ser fiel. Muitas pessoas abandonam a gente. E tem até um hino que a gente canta. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. Nós cantamos isso. Quantas vezes vocês cantaram isso? Quantas vezes vocês viram as pessoas se afastarem de vocês porque vocês optaram em ser fiéis a Deus? E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Então nós precisamos estar muito firmes para não vacilar. Para saber que o nosso caminho não é aqui deste mundo, o nosso caminho é um caminho diferente. É um caminho do céu. Mas numa coisa podemos ter fé: que Deus não irá nos deixar. A fidelidade a Deus me aproxima de Deus. E eu quero estar muito perto de Deus. Eu quero estar no colo de Deus. E é para lá que eu quero conduzir o meu rebanho, para o colo de Deus. Então me entristece quando alguém se afasta de mim por causa disso, mas não tem o que eu fazer. Como disse Jesus, ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Enquanto eu viver, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de vocês? Eu quero. Mas se alguém optar em servir a Satanás, ao mundo e à própria carne, eu não tenho o que fazer se depois de ouvir a palavra a pessoa continua insistindo nos seus pecados, nos seus delitos e prefere seguir outro caminho. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como mudar o coração deles. Esse trabalho é do Espírito Santo. As pessoas precisam vir a Cristo pela verdade. Não adianta eu aproximar alguém, querer aproximar alguém de Cristo pela mentira. Não se aproxima, isso é ilusão. Só a verdade nos aproxima de Cristo. Só a verdade nos aproxima do Pai. Eu não quero encantar as pessoas com palavras bonitas, mas um coração vazio. Para mim não resolve nada. E se vocês olharem o chamado que vocês me enviaram, lá estava escrito: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então vocês me deram autorização para pregar a palavra. Eu não me importo quem está na minha frente. Se eu tiver que dizer a verdade, eu vou dizer. E é assim que eu quero permanecer. Tomara que Deus me dê coragem e sabedoria para fazer isso, porque vocês sabem que não é fácil. Mas é aqui que eu quero estar. Eu escolhi
ser fiel a Deus. E eu quero, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou deixar, não vou mais ser pastor de vocês. Se está perto, se está longe, eu não sei, Deus o sabe. Mas eu quero ser fiel a esse Deus enquanto eu viver. Quando alguém abandona a congregação por eu estar falando a verdade e guiando o meu povo pela verdade, eu vejo que estão abandonando o próprio Cristo. E vocês sabem que Jesus, em certo momento, muitos discípulos falaram: esse teu discurso é muito duro e nós não podemos ouvir isso. E aí abandonaram Jesus. Vocês acham, se o povo abandonou Jesus, que é o Filho de Deus, o que eles podem fazer comigo? Então, quando um fato desse acontece, eu vejo o quanto eu estou vivendo o que Jesus viveu. As pessoas se afastam, seja de mim, seja de qualquer um de vocês podem perceber isso. Fala a verdade. Se a pessoa estiver em Cristo, ela vai ficar contigo, ela vai te abraçar, ela vai te dizer: é isso aí. Mas se ela não estiver com Cristo, provavelmente ela vai te abandonar também. Então, assim como eu quero estar nos braços de Deus, no colo de Deus, eu quero que a minha família esteja. Porque não adianta nada eu me livrar da morte aqui só por uns dias e ter a morte eterna. Eu prefiro ter a vida eterna com a presença de Deus do que uns dias a mais de vida aqui, quem sabe, na terra. Então esse é o meu desejo, que as congregações, que as paróquias pelas quais eu passei, que elas se lembrem que em Cristo nós estamos juntos, nós estamos unidos e nós seremos fiéis a esse Deus até o fim. Espero ter respondido a tua pergunta, Lourdes. E a sua? Eu nunca havia visto dessa maneira, muito menos a parte do contrabando, né? Mas eu entendi que não é sobre superioridade, mas é sobre uma total dedicação. Dedicação da vida pessoal e da vida profissional. Além de você ser pastor aqui, você é pastor na sua casa, você é pastor no seu dia a dia. Você transparece estar com Deus. Eu sempre achei, na verdade, que os pastores eles se enxergassem como intocáveis e como santos. Mas eu percebi que não é, e que é sobre guiar a todo o seu povo, todo o povo de Deus. Obrigado pela nossa conversa. Guiar na teimosia, né? Vocês podem ler lá, Moisés guiou o povo por 40 anos, várias vezes, com muita luta e sacrifício. E isso nunca mais foi diferente, sempre será assim. Então quem entra para o ministério, não entre pensando que vai ter vida mansa. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Mas pode ter certeza que Deus vai estar contigo em todos os momentos. E é sim, é uma vida de dedicação, consagração. E antes de eu querer que o meu rebanho entregue a vida para Deus, eu tenho que entregar a minha. Senão não faz sentido eu querer conduzir o meu rebanho para os braços do meu pastor, do meu excelente pastor Jesus, se eu perco o caminho, se eu não der a minha vida para Ele primeiro. Muito bom a conversa. Agradeço o senhor pela disponibilidade. De qualquer coisa, estamos aí. E aí, doutor? Como é que foi a conversa? E aí, doutor, conseguiu entender o papel do pastor? Diga logo, como foi a conversa? Rapaz, se vocês acalmar um pouquinho, eu falo também, né?
Eu entendi sim a vida do pastor, entendi o que é o pastorado. Ela não é algo que vem do nada, ela é um chamado divino. E ela vem especialmente para guiar todo o seu povo. Ele é humano como nós, ele erra como nós, passa por tentações, mas ele é um representante de Deus aqui em nosso meio. E pelo visto é bem mais emocionante do que a gente imaginava, né? É.